Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Do verso 11 ao verso 17. Muita atenção dos irmãos ao texto e aos detalhes desse texto tão precioso. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine, nos conduza, conforme a tua misericórdia, que se renova cada manhã, conforme a misericórdia cantada nos Salmos, que diz que a tua misericórdia dura para sempre. Então nós pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor alimente o teu rebanho, que o Senhor ilumine a cada um o que fala e aqueles que ouvem, para que, Senhor, entendamos a tua palavra, sejamos confortados, compelidos a obedecer e a servir ao Senhor com alegria, sejamos, Senhor Deus, contristados pelo pecado, mas alegres pela redenção em Cristo Jesus. A nossa oração, cheio de júbilo no nosso coração, por teu amor por nós, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, há uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, escrevendo aos Romanos, lá entre o capítulo 9 e o capítulo 11, que é uma sessão em que em lugar nenhum na Bíblia se fala tão claramente, tão diretamente sobre a eleição, sobre o fato de aqueles que são salvos serem pessoas escolhidas por Deus para isso. Então o apóstolo Paulo diz, ele coloca uma pergunta, que ele antecipa, é um estilo interessante de escrita, ele antecipa a pergunta que os romanos fariam, porque como é uma carta, ele não podia ouvir os romanos, mas ele podia pressupor a resposta de alguém que se opusesse a essa doutrina. Ele faz a seguinte colocação: então dirão, de que se queixa ele ainda, visto que nada pode resistir à sua vontade? Então a doutrina de que Deus é o Senhor de todas as coisas e que nada no mundo, nada, do menor detalhe ao maior evento da história da humanidade, nada pode fugir da vontade de Deus. E aí então a pessoa pergunta, a pessoa imaginada por Paulo, um interlocutor, alguém que estivesse ouvindo a sua palavra, que ele imagina, diria: do que ele se queixa ainda, visto que nada pode resistir? Quer dizer, por que Deus se queixa a respeito do nosso pecado? Por que ele se ira, já que nada pode resistir à sua vontade? E Paulo responde, fala assim: acaso não tem o oleiro direito sobre o vaso? Ele pode fazer um vaso para honra e para desonra, e ninguém pode questioná-lo por isso. Como o Senhor é o nosso Criador, ele é claro que indubitavelmente pode fazer de nós o que bem quiser.
Agora, o que é interessante nessa palavra do apóstolo Paulo, queridos, é que a gente atribui às vezes uma insensibilidade a Deus. E aqui o Paulo começa a epístola aos Romanos falando da ira de Deus que se revela do céu e da salvação que obtemos na pregação do Evangelho pelo conhecimento de Jesus como nosso Salvador. Então Jesus é Salvador daqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego, essa é a expressão de Paulo. Ele fala sobre salvação. Agora, ele está falando sobre o fato de Deus se irar. Então, nós temos o costume, e a minha palavra aqui não é sobre ira, é sobre amor. Nós temos o costume de achar, na nossa vida, no nosso dia a dia, que Deus é insensível. Ele já sabe de tudo, faz tudo conforme a sua vontade. Então, que Deus seria insensível. Não é o que nós vemos nas Escrituras. E especialmente é revelado em Jesus. Jesus, diz a epístola aos Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus. Se alguém quiser saber como é Deus, descubra Jesus, olhe para Jesus, e você vai ter com maior nitidez. Nós homens somos uma imagem de Deus, mas uma imagem já deturpada, uma imagem amassada, destruída, distorcida. Jesus é a versão perfeita. Ele é Deus conosco. E então, essa passagem é uma passagem que mostra, como tantas outras, que insensibilidade é muito mais resultado do nosso pecado do que propriamente um atributo de Deus. Só porque Deus sabe todas as coisas e tem o controle sobre tudo, muitas vezes nosso pensamento não recorre que Deus esteja de alguma forma sofrendo conosco. Há geralmente a gente percebe isso, que uma pessoa pode se sentir altamente confortada se ela tiver companhia. Quantos de nós, num leito de dor, eu já passei por isso, passando por dores terríveis, se tiver uma pessoa ao lado segurando nossa mão, não é que a dor diminui, mas parece que fica mais fácil passar por ela. Alguém segurando nossa mão, não é? Porque se soubermos que temos companhia, e dependendo dessa companhia, o conforto ainda é muito maior, nosso consolo é muito maior. Então, tire da sua cabeça essa ideia de insensibilidade de Deus, como você sofrendo e Deus só assistindo. Eu quero que você se lembre de passagens da Bíblia que nos mostram que Deus não é assim. Certo? Deus não é insensível. Jesus disse, falando da nossa época, que nos últimos dias, por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é isso? Porque a iniquidade, o pecado do homem se desenvolve, o homem se torna altamente insensível. O homem se cerca de prazeres, certamente é isso. Pratica as coisas da sua própria mente e isso faz com que o seu coração fique endurecido. O nosso Deus não pratica injustiça e muito menos é insensível com respeito à nossa própria dor. Textos como o livro de Lamentações, o profeta Jeremias, numa dor terrível, tenta buscar algo que possa trazer conforto à sua alma. Então ele escreve um texto belíssimo, parte dele eu já preguei aqui na igreja, mas o profeta diz, por que o homem está se queixando de Deus? Queixa do seu próprio pecado. E aí, no meio dessas coisas todas que ele vai dizendo, diz, porque Deus não oprime o homem de bom grado. O profeta Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do perverso. Então, o nosso Deus é um Deus altamente sensível. O nosso Deus manda que nós, lá no Antigo Testamento, que se o seu inimigo estiver com dificuldade, vai e ajuda-o. Na lei está escrito que se o jumento dele estiver empacado, aquele homem não tem como prosseguir com a sua carga. A ideia é que você vá lá e ajude ele a carregar a carga, ou desempaque o burro, convença o burro a caminhar. Isso é um preceito que está na lei de Moisés. Até os inimigos de Deus, ele exige que tenhamos consideração. Ou, no mínimo, não desrespeitemos. É interessante, isso até é uma coisa que você vê em toda a Bíblia, e que eu quero me reportar aqui nesse texto, é que esse texto
Lucas mostra que a atenção de Jesus está centralizada nessa mulher. Que quando nós sofremos, ele se importa conosco. Mesmo que ele saiba o desdobramento de toda a história, mesmo que ele já saiba o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, ainda assim Jesus se sensibiliza com a mulher. Quando foi dito a Jesus, que Jesus chega próximo ao túmulo de Lázaro, o que acontece, queridos? A Bíblia nos diz que Jesus chorou, que é João 11:35. Jesus chorou. O que mostra, e os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. E aí Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, não contém suas lágrimas. E eu quero dizer para os irmãos, a palavra usada por João para o choro de Jesus é diferente da palavra que Lucas usa aqui para o choro dessa mulher. Aqui está é usado o verbo claiou, que lembra o cry do inglês, né? Então Jesus disse para essa mulher, me claiê, que significa não chores. Mas lá com respeito a Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo, ao ver o grau de humilhação que o homem é sujeitado pela morte por causa do pecado, é como se Jesus estivesse olhando para Adão caído e agora indo morrer. Talvez uma lágrima que ele não derramou quando ele era Deus, estava na condição de Deus, agora ele, além de Deus, é homem. Jesus chora. O choro aqui, claiê, que em inglês cry, pode ser um brado, um choro em voz alta. O choro de Jesus a respeito de Lázaro é edacrisen ho Jesus, é o que diz o texto de João. E crisen, edacrisen, é dacrima, é da onde vem a nossa palavra lágrima. Então o choro de Jesus, esse edacrisen ho Jesus, que está lá em João, significa que lágrimas correram dos seus olhos. Ele não emitiu som. Não há, talvez, nenhum gemido de Jesus, mas uma dor interna. Como outros textos que diz que Jesus se moveu de íntima compaixão, Jesus se compadeceu. Você já viu esse texto? A palavra sempre usada é que de você sentir a dor da outra pessoa. Então, aqui mais do que sentir a dor, Jesus se aproxima desse enterro na pequena aldeia de Naim com um único propósito: aliviar a dor daquela mulher. Eu queria que os irmãos observassem em alguns versículos, isso fica claro, que Jesus, acompanhado de grande multidão, aproximou a porta da cidade e viu o filho, saiu o enterro de uma viúva. Só isso que diz aqui no verso 12. Não diz da viúva, mas fala do enterro desse menino. E uma grande multidão ia com essa mulher. Verso 13 diz que vendo-a, o que moveu Jesus foi que ele nos olha no momento da nossa dor, ele enxerga a cada um de nós. Talvez o pastor suba aqui, diferente de mim, né? Um pastor convidado, mas eu já conheço boa parte dos irmãos, posso olhar para os irmãos como indivíduos, mas um estranho chega aqui, ele vê uma multidão, ele não vê a pessoa. Então sai o enterro, mais pessoas possivelmente choravam a morte desse menino, porque como que Jesus reconheceu? Jesus, vendo-a, se compadeceu da mulher, é o termo que está aqui, né? Vendo Jesus, sentiu a dor dessa mulher, mostra que ele não é insensível. Isso acontece com você. E a palavra de Jesus foi: não chores. Baseado no que Jesus diz a essa mulher que ela não chore? Baseado em que Jesus diz para você para não sofrer a sua dor? Para você encontrar algum tipo de alívio suficiente para você interromper o seu brado de sofrimento, ou a dor interna que está no coração. Você precisa trabalhar isso. E Jesus diz: não chores. Não é porque a mulher estivesse errada em chorar. Se uma pessoa não chorar pela perda do seu único filho, qual vai ser o motivo para chorar no mundo? Então Jesus entende isso. O não chores é que Jesus está chamando essa mulher para olhar para o futuro, para o desdobramento que ela não conhece.
O não chores fica explicado com a ressurreição do menino. Assim também como o não chores de Jesus, o consolo de Jesus para o seu coração, o conforto que Ele te dá, a palavra de força, de ânimo, para você resistir ainda alguns instantes, interromper o olhar para a derrota e tentar vislumbrar alguma coisa de produtiva que virá na frente. É o que está na mente de Jesus, quando Ele diz para você, não chores. Porque Ele é aquele que pode olhar a terra inteira, mas enxergar você. Ele se importa, sim, com a nossa dor. E Jesus então disse para a mulher, não chores. A preocupação de Jesus é com a mulher, não é com mostrar um sinal de que Ele é o Messias, de converter multidões. Aqui Jesus se preocupa com a mulher. Ele, vendo-a, falou com ela, não chores. E por causa da dor da mulher, Ele para o enterro, Ele toca o esquife. Esquife é um caixão sem tampa. E Ele para o esquife e conversa com o menino e manda o menino se levantar. Ele não só passa a se levantar, ele se senta dentro da esquife, como diz o texto no verso 15, que ele passou a falar. Eu imagino o que esse menino passou a falar, né? Fica difícil saber, mas possivelmente ele falou, o que está acontecendo? Vocês estão enterrando quem, né? Que ele está vivo? Aquele menino pôs sentado e começa a falar com a sua mãe. Mas em seguida, diz o texto que Jesus o restituiu à sua mãe. E quando você lê esse texto, na forma como está traduzido, nós temos a tendência de pensar que restituir a sua mãe é só uma redundância, é um resumo do que aconteceu. Então, como se Lucas estivesse dizendo, e dessa forma, Jesus devolveu, restituiu o menino à sua mãe. Só que o verbo grego é um verbo muito mais simples do que no português. Ele diz, e Jesus o deu à sua mãe. É o verbo dar. Significa esse texto que Jesus enfiou os seus braços na esquife, carregou o menino e pôs nos braços da sua mãe. O menino já era grande, ele pôde se sentar, então possivelmente ele podia andar. Mas Jesus fez questão. E quando ele pôs a criança de volta no braço da sua mãe, que ele devolveu, é isso que o texto está dizendo, o que Lucas está narrando, ele está descrevendo a cena para você. Agora Jesus não precisa falar mais nada. Jesus se calou. Porque o que ele tinha a dizer, ele disse no momento da tribulação. Ele disse, não chores. Não chores porque eu estou aqui. Por isso, querido, o conforto que você vai encontrar em Jesus. Eu vi o testemunho do reverendo Otton Dourado, que foi meu professor, hoje já falecido, mas na época era meu professor de várias matérias, uma delas foi de pregação. E um aluno mencionou a dor que o reverendo Otton viveu certa vez numa mensagem. Quando ele tomou a palavra, ele contou uma história que foi extraordinária e muito triste. Era dia de um aniversário de um dos seus filhos. E ele saiu com a esposa para ir à cidade, ao centro de Recife, para comprar ali presentes e preparar para a festa do aniversário do seu menino. O seu filho ficou em casa com um amigo, brincando. E, ideia do próprio amigo dele, eles foram brincar de roleta russa com uma arma, um revólver. Roleta russa, a pessoa pega o tambor do revólver, ele dá uma rodada, só tem uma bala no tambor. Ele dá uma rodada e, sem saber, puxa o gatilho na cabeça. E ele, brincando com um amigo, o filho do reverendo Otton deu um tiro na cabeça e morreu. Quando o reverendo Otton chega com os presentes do aniversário, o aniversariante já não tinha vida mais. Ele, pastor presbiteriano, um homem de conhecimento teológico e de experiências inúmeras. Ele disse, meu irmão, nessa hora eu não tinha teologia, eu não tinha doutrina da igreja que eu pudesse pensar. A única coisa que eu pude fazer foi abraçar Jesus e pedir que Ele confortasse meu coração. Absurdos a gente enfrenta todos os dias da nossa vida. E talvez a sua dor seja tão grande.
e você olha em volta, não tem um parente, ou talvez quem esteja do seu lado não é sensível à dor que você está sofrendo. Talvez aconteça até mesmo, querido, e você olhar à volta e falar assim, o pastor da minha igreja não está aqui agora para me dizer alguma palavra. Que se eu puder, os presbíteros da igreja, estamos à disposição. Talvez problemas que nós não possamos resolver, mas que possamos pelo menos sofrer junto com você. Os diáconos da igreja, que tantas vezes estão do nosso lado. Mas mesmo assim, talvez não sirva. Mas eu quero que você tenha essa imagem na sua mente. Que no meio da multidão, Jesus enxerga você e está aqui por causa da sua dor. Vai estar do seu lado e dizer, não chores. Não chores porque Ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Não é só esse menino que ressuscitou. A ressurreição desse menino é uma demonstração que Jesus vai ressuscitar todos os que Ele quer salvar. Ele mesmo disse isso. Então eu quero, irmãos, que você nunca pense que Deus não se importa com a sua dor. Ele se importa e só Ele tem a resposta para isso. E o que eu posso dizer é que Jesus não fica feliz com a sua dor. Ele está sempre dizendo, não chores. Tem algo muito grande para acontecer. Essa palavra Ele diz no momento da dor. Dizer não chores depois que o menino está ressurreto, não se faz necessário mais. Jesus se cala diante dessa mulher com o gesto de devolver o seu filho. Eu gostaria que nós guardássemos, a riqueza desse texto é muito grande, eu gostaria de explorar mais com os irmãos, mas me basta que o irmão tenha essa consciência, que no meio da multidão Jesus enxerga você e Ele vem ao seu encontro. E qualquer homem que esteja sofrendo, Deus não se alegra com o sofrimento de homem nenhum, nem dos seus próprios inimigos. A gente vê isso quando Jesus ora pelos seus inimigos, pelos seus opressores na cruz e diz, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando Estevão diz, perto de morrer, Senhor, não lhes impute esse pecado. Então eu tenho e posso dizer com precisão, com toda a propriedade bíblica, Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. Ele vai intervir. Deus não é insensível. Então que você escute a palavra dele a você, não chores. E fique olhando e você vai entender por que ele disse. Para nós interrompermos nossos choros e termos uma vida produtiva, positiva, propositiva. Que nós tenhamos uma vida com propostas. E não fiquemos meramente olhando a nossa dor, que é grande. É muitas vezes até compreensível. Mas mesmo assim, vamos desviar o olhar e vamos tentar olhar o que Deus está nos mostrando. A nossa dor vai ter um fim. A alegria e a recompensa que essa dor vai nos trazer, essa nunca terá fim. Vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir à igreja que fique de pé.